Hoje eu quero contar como que o Talvez Seja Você surgiu, como que ele começou. Então vamos lá, vamos começar aí contando essa história. O Talvez Seja Você, ele começou assim, ele teve um início na época do ensino médio. Na época do ensino médio eu sempre gostei de fazer quadrinhos desde pequeno, desde muito novo. Mas na época do ensino médio, eu fiz realmente uma eletiva. Eu estudava integral e tinha uma eletiva com um professor de português ali só para falar sobre quadrinhos. E eu sempre gostava de criar quadrinhos com gêneros muito, como é que pode dizer, muito clássicos já. Era, sei lá, Vingadores, Batman, não sei, eu criava muito mangá também, com as coisas bem psicodélicas, nada tinha sentido. Tudo tinha porrada. Eu já criei, tudo era super-herói. Eu criei um super-herói que ele se tornou um herói após dar um soco em um pombo, e o nome do herói era Esmurra Pombo. Criei com meus amigos, foi muito engraçado e tal. Então, tipo, eu tava pensando em um gênero que eu nunca tinha criado, e esse gênero era justamente o romance. Nesse período, eu falei, então assim, cara, eu vou criar um romance e eu preciso me inspirar. E após assistir vários episódios do Vai Dar Namoro, do Rodrigo Faro, né? Claro, isso foi o suficiente para me inspirar. Acho que isso nem vai ser engraçado falar isso, não vou nem comentar isso não, enfim. Aconteceu uma coisa que foi bem interessante na época que eu tava querendo criar esse romance. Eu ia pra escola de ônibus e nessa época eu tive uma apaixonite de ônibus, né? Não sei se vocês já tiveram, mas eu tive uma apaixonite. Era uma moça lá, a gente ficava, né, trocando alguns olhares e era uma coisa bem interessante. E certo dia eu falei, não, vou ter uma iniciativa, vou conversar com essa moça, vou perguntar o nome dela. E eu lembro que no dia que eu coloquei aquilo na minha cabeça, de que eu ia falar com ela, de que eu ia conhecê-la, não vi ela na parada naquele dia. No dia seguinte não vi ela na parada do ônibus. E assim por diante, eu passei um bom tempo sem ver essa menina. Fui na escola e descobri que tinha uma pessoa na escola, acho que era uma amiga dela que estudava lá na escola. E aí ela tinha falado, é porque ela saiu. A menina tinha saído da escola muito antes de eu sequer tomar a iniciativa, né? Mas isso me inspirou, isso foi bom pra eu pensar, pô, cara, acho que será que todo mundo já teve alguma paixão de ônibus? Né? E na época também eu sempre achei muito romântico uma comunicação por cartas, né? Que era bem antiga, achei, pô, cara, acho que isso seria romântico. Eu fui encaixando as coisas, seria romântico. Então eu criei essa história pensando nisso, né? Essas cartas, essa forma de comunicação dentro de um ônibus, numa era totalmente atual. Como que seria possível você estar se apaixonando por uma pessoa que você não vê e os sentidos assim por trás disso, e também tentar demonstrar que o mais importante dentro de um relacionamento, talvez de um romance, seja o conversar. Isso eu sempre ouvi da minha mãe e de outras pessoas casadas há muito tempo, de que a melhor coisa é a conversa. Inclusive eu coloquei isso em uma das falas. Eu expressei a sua opinião em uma das falas do Mark, que a conversa, ela permanece, né? Talvez o tempo do carinho, do abraço, dos beijos possam passar, mas a conversa ela permanece. Ela é algo que ela é uma substância do amor, um tanto quanto interessante por ela durar e por ela ter um efeito que funciona para vários e vários casais. Então eu comecei a criar a história. Naquela época eu tinha feito, acho que isso foi 2017. Comecei a criar os esboços para a história. O personagem, o Mark, foi o primeiro que eu desenhei, criei Monique depois. E cara, coloquei para debaixo do tapete, assim, né? Eu coloquei na gaveta e deixei essa ideia de lado. E hoje, nesse ano, né, eu pude reviver essa ideia, pude postar aqui, muitas pessoas me motivaram a criar, a estabelecer essa história. Era totalmente diferente de como realmente saiu e eu achei que foi muito melhor. Eu lembro que no ano de 2017, quando eu criei ela, eu queria criar um final um tanto quanto trágico, talvez. Era tipo, os dois iam marcar de se encontrar no ano novo e dava algum problema, eles nunca se conheciam.
Em algum momento aleatório eles iriam se conhecer sem saber e tal, e depois iriam descobrir. Mas a história ela teve muitas alterações, novos personagens foram encaixados como o Bibo, né? Eu mesmo me encaixei na história também. Isso foi uma experiência um tanto quanto incrível, porque é o meu primeiro romance, até agora é o meu único romance. Foi genial trabalhar com outro gênero. E depois disso, depois de planejar a história, veio a mão na massa, que no caso seria um próximo vídeo, explicando como que foi para criar os personagens, cores, a questão dos sentimentos do personagem, a questão mais profunda da história em si, o que eu sinto em relação à história, eu posso explicar em um próximo vídeo se vocês quiserem. Ou não, se vocês não quiserem também, acho que vou postar aqui. E é isso aí, pessoal. Agradeço por você que leu, ou talvez seja você que tenha gostado. Isso me motiva demais. E a minha intenção é, quem sabe, poder criar próximas histórias e um dia, se Deus quiser, poder realmente postar um quadrinho físico. Acho que esse é o meu grande sonho, ter um quadrinho meu em mãos aqui. Mas, né, tudo vai depender do tempo. E é assim. Eu agradeço demais, mais uma vez, por você que leu, que apoiou esse pequeno projeto. E esse é só um vídeo tentando esclarecer como que tudo começou. Obrigado e até a próxima.